Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos deu de podermos adorar o Teu santo nome, ó Pai. E assim acalmar o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa noite, para que todos possamos compreender a Tua palavra, colocar em prática em nossas vidas para a glória do Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos começar uma série de estudos no domingo à noite no livro de Mateus, certo? Vamos tentar estudar aí todo o livro, tá bom? E hoje nós vamos basicamente ver um pouco de introdução do livro de Mateus, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 1 e depois iremos para essa introdução, né, para entendermos um pouco mais quem era Mateus, por quem o livro foi escrito e quando foi escrito. Vamos observar também algumas evidências que o Evangelho de Mateus ele foi escrito aos judeus. Nós vimos até um estudo, um panorama, né, sobre para qual era o público de cada evangelho, né? O Evangelho foi escrito para qual público. Nós já vimos um pouco sobre isso também em outro estudo. E aí vamos nos dedicar no livro de Mateus aí por alguns dias, né, alguns domingos à noite, para aprendermos com mais detalhes aí algumas particularidades do livro de Mateus, certo? Uma das grandes particularidades do livro de Mateus, já a nível de introdução, é sobre o público-alvo desse livro, que eram os judeus. Então é bem importante estudar também essa particularidade, né? E aí nós vamos ver hoje 6 evidências que comprovam realmente que o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus. Vamos ler o capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. É bem interessante a gente, quando vai estudando a Bíblia, nós vemos assim o quanto que a Bíblia é confiável. Só nesse versículo você observa a confiabilidade das Escrituras. Por quê? Você já ouviu uma pessoa, quando vai relatar a sua vida, ou conversar com alguém, ela mostrar os seus defeitos? Difícil, né? Geralmente a gente só conta as qualidades, né? Ah, eu faço isso, eu sou aquilo, e faço aquilo outro, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. A gente só conta vantagem, né? Geralmente é assim. Quando alguém conta que fez uma coisa, eu também já fiz assim, né? Já fiz isso, né? A gente que é caminhoneiro, né? Já trabalhou na estrada, a gente tem essa mania também, né? O cara diz, rapaz, eu já fui para São Paulo, eu passei por lá também, na BR e tal. Então a gente geralmente só conta o lado bom que nós temos, né? As vantagens. Mas a Bíblia não. A Bíblia fala dos defeitos dos seus personagens, fala dos problemas que eles tiveram. Então isso traz o quê? Uma transparência para os leitores das Escrituras. Trazendo essa transparência, traz uma confiabilidade. Você passa a ter mais confiança ao estudar as Escrituras, porque você vê que ela não esconde os defeitos dos seus personagens. Ela deixa bem claro, é um livro aberto. Então ela passa a ter confiança, né? Eu enxergo muito dessa forma. Quando a Bíblia relata, né, esses defeitos, os problemas, os pecados que os seus personagens tiveram, para mim ela traz essa imagem, confiabilidade. E aqui está mostrando, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Podia ter continuado, né? Mas ele abre aí entre vírgulas e explica. Da que fora mulher de Urias. Né? Ou seja, Davi tomou a mulher de Urias, né? Adulterou, e aí teve esse filho, Salomão. Certo?
Então mostra aí o defeito, né, o pecado de Davi, e isso traz uma confiança. Você vê que você pode ler as Escrituras, que ela é verdade realmente o que está escrito, né? Ela não esconde nada. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, gerou Jeconias a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aqui está mostrando a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E é interessante observar que Jesus ele não nasceu de uma família perfeita, não é? Observaram isso, não? Por quê? Nós citamos os exemplos lá, de Davi. Depois de Davi, quem é que está na linhagem de Jesus? Salomão, que era filho da mulher que Davi tomou do outro, né? E eles são os antepassados de Jesus, né? Porque era de José, né? Gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não estou dizendo que Jesus tinha o gene de José, certo? Porque nós sabemos da história que Jesus ele foi gerado no Espírito Santo em Maria. Não teve a interferência de José. Mas ele foi educado ali por José, que era marido de Maria. E aqui mostra essa genealogia do pai, entre aspas, de Jesus, né? O pai adotivo, vamos dizer assim. Biologicamente falando, né? A gente sabe que o pai de Jesus é Deus. Mas biologicamente falando, terrenamente, materialmente falando, José foi o pai adotivo de Jesus. E aí a família de José era perfeita? Não. Tinha seus problemas. E é porque não citou todos, né? Mas deu aquela ênfase ao rei Davi. Por quê? Curiosidades, né? Por que Deus deixou registrado aqui na genealogia de Jesus justamente o pecado de Davi? Porque aqui também no livro de Mateus ele é chamado de filho de Davi. Se você observar, logo no versículo 1 ele já diz isso, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Quem era Jesus? Filho de Davi. Aquele que tomou a mulher do outro, né? Certo? E aí nós observamos que o ser humano ele não é perfeito. As pessoas que servem a Deus também não são perfeitas. Às vezes as pessoas se iludem, né? Quando não conhecem realmente as Escrituras, dizem assim, os crentes são santos, não peca. Mentira. O crente também peca. Ele não é escravizado pelo pecado. Isso não pode, né? Ser escravizado pelo pecado, não. Ser dominado totalmente pelo pecado, também não. Viver na prática do pecado, também não. Mas ele tem seus erros. Ele tem suas falhas. Qual a diferença do crente para o descrente no quesito de pecado? As perguntas às vezes é meio ruim que a gente não dá a pista, né? Vou dizer. A diferença é o arrependimento. Porque todo ser humano peca, irmão. O crente ou o incrédulo, ele peca, certo? Qual a diferença? O arrependimento. O incrédulo peca. Todo mundo faz assim mesmo, né? Peguei o trem errado, vou até o final da linha. O crente não. Ou peguei o trem errado, pula. Sai fora, né? Se arrepende do caminho errado que tomou e vai procurar o caminho certo. Essa é a diferença. O crente também peca, mas ele se arrepende do pecado dele e volta atrás. Se volta para Cristo, né? Ele vai sempre lutando contra a sua velha natureza para agradar a Deus. Essa é a diferença. Vamos lá para o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, que era noiva com ele, né? Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Não tem criança, eu posso falar, né? Coabitar, né? Acredito que a maioria, se não todos, entendem que José não tinha ainda dormido com Maria, né? Não tinha tido nenhuma relação ainda com ela. E ela pareceu grávida, porque José não tinha casado com Maria, estava desposado.
Ou seja, estava noivo. Então, daqui a pouco, Maria apareceu grávida, pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que já era considerado esposo, porque o noivado, na época deles, lá dos judeus, na cultura deles, durava aí um bom tempo, em torno de 1 ano, se não me falha a memória, e já era considerado esposa, só não dormia junto, entendeu? Se ela... É como se fosse assim, já está casada, só não está na mesma casa, né? Esse desposado, o noivado deles, já era um compromisso muito sério. Esse negócio às vezes de, vou abandonar a esposa no altar, como a gente vê na cultura de hoje, né? Não existe isso. Lá neles não tem essa cultura, não. Né? É a cultura desposou, ou seja, ficou noivo, pronto. E já é considerado marido e mulher, só não estão ainda vivendo na mesma casa, certo? Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, a mulher apareceu grávida, eu não dormi com ela ainda, me traiu. Passou na cabeça de José, né? Então, eu não quero difamar a minha noiva. Eu vou simplesmente deixá-la secretamente. Ele não queria fazer um alarde, né? E dizer, ela me traiu, me traiu. Não. Secretamente ele queria deixar ela e pronto, né? Só que enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O pai José, então, acalmou o espírito, né? Não fui traído, né? Foi realmente algo sobrenatural e divino que foi gerado na minha noiva. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí está aqui a missão de Jesus, versículo 21. Maria vai dar à luz um filho e vai colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Está aqui a resposta. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Quem era o povo de Jesus? Os judeus, não era? Então, qual era a missão de Jesus? Vir salvar o povo judeu. Certo? Mas ele veio para o que era seu, né? E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram. Nem todos quiseram. E aí essa graça se expandiu a todos, né? Nós hoje temos acesso também a essa graça, a salvação pela misericórdia de Deus. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Jesus é Deus com a humanidade, né, fisicamente falando. E era uma virgem que ia conceber. Maria, ela não teve nenhuma relação antes de conceber Jesus, né? Mas depois ela teve. Não é o nosso assunto de hoje, não vamos entrar nesse detalhe, né? Só abrindo um parênteses, mas depois ela teve normalmente. E alguns defendem Maria era virgem perpétua. O que significa isso? Virgem perpétua. Perpétua é para sempre, né? Ela nunca teve relação com homem algum. Casou lá com José, mas nunca teve relação com ele. Para ela ser virgem perpétua, não podia ter um relacionamento matrimonial entre homem e mulher. Não podia. Se fosse verdade essa história de Maria ser virgem perpétua. Que não é verdade. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos. Né? Não vou mostrar hoje porque não é o nosso tema. Nós estamos só com a introdução. E já estou aqui, né, pincelando alguns detalhes para que os irmãos possam ir entendendo. Certo? E você observa aqui também já um cumprimento de profecia, que é um outro detalhe muito importante do livro de Mateus, né? Ele cita várias profecias, né? Mais de 60 profecias cumpridas na pessoa de Jesus. Ele vai citando aqui várias. Olha, Jesus está aqui, está vendo? Ó, assim que está acontecendo com ele, o que o profeta disse. Aí vai citando várias e várias profecias. Por quê? Para dar crédito à pregação dele, porque ele estava pregando para judeus, ele estava escrevendo para judeus. Os judeus eram conhecedores das profecias. Então, ele mostrar o cumprimento das profecias, ó, tá vendo? Ó, tá se cumprindo a profecia agora em Jesus. Ó. Isso
e alertar o povo judeu que realmente aquele homem, Jesus, era o Messias que eles estavam esperando, com base no que eles tinham aprendido das profecias do Antigo Testamento. Então, por isso que Mateus ele vem fazendo ênfase nessas profecias, ele vai citar várias e várias. No estudo do livro de Mateus, nós vamos observar várias e várias profecias que Mateus vai citar, certo? Que se cumpriram aí na pessoa de Cristo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ou seja, não vou mais deixar ela, né? E é uma obra de Deus aí que está acontecendo na vida dela. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Não a conheceu? Você vê como é interessante, né? A língua portuguesa. O que é que significa o verbo conhecer? O que é que você entende? Eu conheço fulano de tal, né? O que é que significa? Quer dizer que você conhece ele, você já viu, ou conversou, já viu passando na rua, alguma coisa assim, né? Mas nesse contexto não quer dizer isso. Não a conheceu, mas ele não era noivo? Como é que ele não conhecia? Né? Não conheceu Maria no sentido de relação íntima entre um homem e uma mulher. Enquanto ela não deu à luz um filho. Aqui já é suficiente para um entendedor entender que Maria teve relação íntima com José e outros filhos, não é não? A própria língua portuguesa aqui já nos ajuda. José não conheceu Maria, não teve relacionamento íntimo com ela, enquanto ela não deu à luz. Isso quer dizer o quê? Que depois que ela deu à luz Jesus, eles tiveram esse relacionamento normal que há entre um homem e uma mulher. Certo? Essa ideia de dizer que Maria era virgem perpétua, irmãos, eu não sei por que inventaram isso. Por quê? Porque não tem nenhum problema o homem ter relação íntima com a mulher dele, não. O problema é ter com outra, né? Que não seja a esposa dele. Mas com a esposa não tem nenhum problema. Por que não tem problema? Porque foi Deus que criou, não foi não? Deus foi quem criou esse relacionamento íntimo entre homem e mulher. Quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que ele seja idônea. Aí ele foi lá e fez Eva, não foi? Tirou da costela de Adão e fez a mulher, Eva. Aí ele disse o quê? Crescei, multiplicai, encher a terra. Como é que cresce e multiplica se a mulher permanecer virgem? Não, vou casar, beleza, mas não posso ter relação, porque isso é pecado. Mas com o marido? Não. Com o marido, não. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, o casal, se você é casado, beleza, isso é normal. É uma bênção de Deus. Foi algo que Deus criou. Certo? Senão ele não teria dito, crescei, multiplicai, encher a terra. É por isso que eu digo aos casais que podem ter filhos, aproveite e tenha vários filhos. Né? O pregador de ontem aqui, não sei se vocês ouviram, ele teve quantos filhos? Vocês lembram? Só 10, né? Teve 10 filhos. Teve aqui o homem ontem, né? Tem 73 anos de idade, mas ele já parou a fábrica, né? Mas já estão com os filhos tudo casados, já tem neto, bisneto. Mas teve 10 filhos. Ele cumpriu bem essa ordem do Senhor, né? Crescer, multiplicar, encher a terra. Né? Pensou quando juntar a família todinha, né? Um bocado de menino. Então, se você pode ter filho, você casou, tenha filhos. Tenha à vontade. Eu não tenho uns 10 que Deus não quis me dar, mas o meu plano era esse. Era um todo ano, né? Para uma escadinha. E aí eu pensava, vou comprar uma Topic para carregar uns meninos. Mas Deus não quis me dar, então eu vou fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Ele é quem manda em tudo, eu só obedeço. Então, pode ter filho? Tenha, meu filho, aproveite. Tem tanta gente que tem vontade e não pode, né? E se você pode, aproveite e tenha filhos. Não fique esperando, né, essa ideia, não, quando eu terminar meus estudos, não, quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver minha casa própria, quando eu comprar meu carro. Não faça isso não. Você está perdendo bênçãos. Por quê? Porque a herança do Senhor são os filhos. Se o familiar seu disser assim, eu vou te dar uma herança. Você dizer, não, agora não. Deixa eu primeiro trabalhar, deixa eu comprar minha casa, Você ia fazer isso? Você diz, não, me dê, mano. Você quer me dar a herança? Opa, atrás, né? Agora, você para tudo e vai receber, não é não? Aí Deus quer te dar a herança. Você, não, Senhor, agora não, né? Deixa
Às vezes a gente fica sem entender o ser humano, né? A gente fica um pouco sem entender o ser humano. Mas tudo bem. Não estou criticando, eu estou só falando, relatando fatos, né? Fatos. Nós vemos no meio do povo de Deus essa mente ainda, irmãos. Infelizmente, nós vemos no meio do povo de Deus, casais, jovens, não, Deus me livre de filho. Amém. Então, se o teu pai morrer e te der uma herança, Deus me livre de pegar essa herança, né? Eu fico assim, coçando a careca, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, uma coisa material, dinheiro eu quero, mas algo espiritual que vem de Deus, que é um filho. Eu tenho a oportunidade de educar um ser humano para o reino de Deus, eu não quero. É estranho, muito estranho, mas tudo bem. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus e eu não sou juiz, né? Repito, não estou aqui julgando ninguém, certo? Não estou aqui julgando ninguém. Eu só estou tentando, assim, relatando fatos que eu já ouvi de casais crentes dizendo isso, Deus me livre de filho, né? E tentando lhe alertar para as bênçãos que você está perdendo. Você está deixando de desfrutar de bênçãos de Deus, que Deus quer te dar uma herança e você não quer receber. Eu quis muito receber essa herança de Deus, né? Quando eu descobri que a minha esposa tomava anticoncepcional, eu proibi. Vocês sabem que eu tenho esse olhar assim meio enfático, né? Está proibida. Não, amor, mas se vier filho, deixa Deus mandar. Mas se vier todo ano, graças a Deus por isso. Quero não. Mulher minha tomando anticoncepcional, não. Eu disse a ela, com 3 meses de casado. Quando eu descobri, proibi ela de tomar anticoncepcional. Se a gente casou, é para quê? Para que a gente casa? Só para ser da casa dos pais? É para fazer menino mesmo. Encher a terra. É para isso que a gente casa, né? Fazer a esposa feliz e ter filhos. Se você pode, tenha filhos. É o conselho que eu dou. Certo? E se você não quiser criar, me dê que eu educo. Eu não tenho nenhum, né? Faça e me dê. Rapaz, eu vou fazer e dar para o pastor. Pronto, eu levo lá para casa. Não se preocupe não. Certo? Vou tentar educar ele nos caminhos de Deus. Tá bom? É brincadeira, viu, irmãos? Mas eu levo mesmo, viu? Levo mesmo. Vamos lá. Pois bem, irmãos, Mateus já deu uma breve explicação, um panorama aí do capítulo 1, certo? E vamos entender aqui alguns detalhes do livro de Mateus. O nome Mateus significa presente do Senhor. Mateus significa presente do Senhor. Se você tiver um filho, já tem uma indicação de um nome, né? Aqui foi um presente que Deus me deu. Mateus significa isso, certo? Mateus, ele também foi chamado de Levi, né? Era o nome dele, antigo era Levi, e ele mudou para Mateus, porque os judeus tinham uma cultura assim, se eu mudei a minha vida, eu tive uma vida transformada, então eu vou mudar também o nome, porque esse nome era o meu nome da vida velha, né? Quando eu não conhecia a Deus, vivia aí de maneira totalmente errada, e agora eu quero uma vida nova, eles davam outro nome, certo? Marcos capítulo 2, verso 14, vai mostrar isso. Quando ia passando, né, Jesus passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado Qual era o apóstolo que era coletor de imposto? Mateus. Aí, ó. Levi. Estava na coletoria. Então, antes o nome dele era Levi. Quando ele se converteu, né? Então, para Mateus. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Seguiu Jesus. Mateus também é conhecido como o publicano que deixou tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 5, verso 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Não foi? Foi, mas não foi só isso. Ele não só seguiu Jesus, ele deixou tudo. Seguiu. Eu não vou dizer para você, deixe tudo e vá seguir a Cristo. Não vou dizer isso, porque cada caso é um caso. Ali era um caso específico, num contexto, os 12 apóstolos, que era uma situação diferente. Certo? Então, Mateus entendeu no chamado que ele teve, que ele tinha que deixar tudo e seguir Jesus. Hoje nós estamos, irmão, numa era, né, que a gente chama de dispensação da graça, que também era nessa época, né, a igreja já é a dispensação da graça, que
nós somos muito privilegiados e muito abençoados. Nós podemos seguir Jesus sem deixar nada para trás. Só os pecados, a questão espiritual é que a gente deixa para trás. Certo? Isso aí a gente tem que largar fora, larga a mão. Eu vivia na bebedeira, vivia nas farras, vivia adulterando, vivia se prostituindo, sei lá o que for, né? Na droga e tal, era ladrão, assaltante de banco. Vida para trás, isso aí. Você está andando fora da vontade de Deus. Mas se o que você estava fazendo não infringia as leis de Deus, você não deixa nada. Certo? O que é outra coisa, irmão, que eu tenho que talvez deixar se eu me converter, né? E às vezes tem gente que tem medo de se converter justamente por isso, né? Eu tenho que largar tudo. Não, tenha calma. Praticamente você não tem que largar nada, só os pecados. Os pecados têm que ficar. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um emprego. Você trabalha num bar, né? Vamos botar assim, bem um extremo para entender. Você trabalha num bar, vendendo cachaça para o povo. Aí você se converteu. Você acha que vai se sentir bem se continuar nesse trabalho? Irmão, então não vou me converter não, que eu vou ficar desempregado. Então você não tem fé, né? Então você não tem fé. E Hebreus 11 diz o quê? É o capítulo da fé, irmãos. Vocês têm que ler mais a Bíblia. Hebreus 11. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Lembre-se disso. Hebreus 11, gatilho da memória. É o capítulo da fé. Certo? Quando você estuda esse capítulo, você vai aprender sobre fé. Hebreus 11, capítulo da fé. A fé é a certeza de coisas que você espera. É a convicção, a certeza de algo que você não viu. Mas você considera um fato, ou seja, algo que como se tivesse acontecido. Você não viu ainda, mas já aconteceu. Entendeu? Mais ou menos. Isso é fé. Então você diz assim, eu entendi o Evangelho, agora ouvi que Jesus morreu por mim para me dar a vida eterna, e eu preciso crer nele para eu ir morar no céu quando partir desse mundo. Beleza. Faço isso. Entendi, entreguei a minha vida a Cristo, tive fé nele, proclamei a minha fé, eu creio em Jesus, porque eu quero ir para o céu. Certo. Algo tem que mudar. O quê? A nossa prioridade de fazer a vontade de Deus. Então, se você está vendendo cachaça, você acha que deve continuar fazendo isso? A pessoa, se você trabalha num prostíbulo, aí se converteu. Pai, não, então eu vou ficar desempregado. Rapaz, você não tem fé que Deus pode te dar outro emprego, não? Aí vem a fé, certo? Certeza de coisas que se esperam. Olha que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele esperava Deus ressuscitar o filho que ele ia matar. Só para você ter uma ideia. Será que tinha fé o homem? Vou levar meu filho, porque Deus disse para eu sacrificar, né? Vou matar ele e Deus vai ressuscitar e eu vou trazer ele de volta. Quem teria coragem de fazer isso aqui? Eu não vou nem levantar a mão, né? Quem teria coragem de fazer isso? Matar o próprio filho e esperar que Deus ressuscite ele? É ruim, hein? Por quê que a gente pensa assim? Porque a gente não tem fé, né? Como a de Abraão. É por isso que a Bíblia diz que a fé é como... Se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, né? A gente poderia transportar montes. Aí, por isso você tira como a fé é minúscula, né? E ela é pouco produtiva, né? O grão de mostarda é porque ele é pequenininho e ele produz muito, né? E aí a nossa fé tanto é pequena como é improdutiva. Porque a gente não trabalha para crescer na fé, para aumentar a nossa fé. E às vezes a gente nem ora, né? Os problemas também às vezes é esse, porque a gente nem ora pedindo a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Quem ora pedindo isso? Não levante a mão, né? Mas a gente tem que pedir, irmãos, Senhor, aumenta a minha fé. Faz com que eu seja uma pessoa que creia mais na tua palavra. E quando eu ouvir algo de uma promessa tua, eu possa realmente crer que aquilo vai acontecer. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. E se tem uma condição para que eu alcance essa promessa, que eu tenha coragem de cumprir essa condição. E a salvação é isso, né? Se você crer, aí você vai ter a vida eterna. Olha, tem uma condição. Não é simplesmente você existir na face da terra e Deus vai te salvar, não. Tem uma condição, é a fé.
Se você tiver fé, aí Deus vai te salvar. Então você tem que entender, então eu tenho que dar esse passo de fé. Eu tenho que realmente confiar nele para que ele possa me dar a salvação e a vida eterna. Mateus, ele era coletor de imposto, né, como nós já vimos. Ele foi um dos 12 apóstolos. Mateus 10:3. Aqui Jesus chamando os 12, né, ou seja, relatando o nome dos 12, né? Aqui no versículo 2 vai falar, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, o sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Aí ele, vai explicar. O publicano. Por que Mateus explica isso? Presta atenção. Mateus escreveu o livro de Mateus, não foi? E aí quando ele fala o nome dele na lista dos 12 apóstolos, ele, entre vírgulas, é algo explicativo. Esclarecedor. Aí ele diz, Mateus, o publicano. Isso demonstra o quê? A humildade dele. De lembrar, olha, eu sou aquele publicano, aquele rejeitado, aquele que não tem assim uma valorização diante dos judeus. Eu sou aquele. Não esqueça disso não. Ou seja, eu não sou nada. Certo? Não sou nada. Ele era um dos 12, mas quando ele vai falando o nome dos 12, você vê os outros, ele vai falando só da família, né? Era irmão, era filho, não sei de quem e tal, mas quando chega neles, o publicano, aquele que não vale nada. Eu não sou mais importante do que ninguém, né? Porque foi Jesus que me chamou para esse ministério. Não sou eu que tenho capacidade de ser um apóstolo. Eu sou apenas um publicano. Foi Jesus quem chamou e capacitou para esse ministério. Isso é muito profundo. É assim que nós devemos andar também na nossa vida cristã, né? Reconhecendo a nossa insignificância. Convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós temos que pensar sempre na nossa vida cristã. E aí ele vai citar o nome dos outros, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Mateus era um dos 12 apóstolos, o publicano. Ele foi humilde, né? Porque ele se referiu a ele dessa forma, como publicano. O Evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus. Ele foi escrito para os judeus, com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, né? Já falei disso também na introdução. E os estudiosos defendem, a maioria deles, que o livro de Mateus foi escrito ali aproximadamente 50 anos depois de Cristo. Aproximadamente. E vamos observar aqui, irmãos, as evidências que provam que Mateus foi escrito para o povo judeu. Primeira evidência é que ele começou com a genealogia. Não foi? Nós não lemos? Mateus 1 começa falando da genealogia. E ali dá uma grande credibilidade para os judeus, porque ele vai dizer, então esse Jesus que você está falando era da descendência de Abraão, né? De Davi, e por aí vai. Por isso que ele já começa com a genealogia, que é isso aqui mostra, é uma evidência de que realmente o público para quem foi direcionado o livro de Mateus foram os judeus, né? Não que os gentios não possam ler, não é isso, mas era uma linguagem que os judeus iam entender claramente. Por isso que ele usou essas evidências, né, para que ficasse bem claro para os judeus a comunicação. Segundo, a genealogia começa a partir de Abraão. Nós não lemos lá? Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? Abraão. Por quê? Porque o povo judeu, eles tinham muito esse apego a Abraão, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, Mateus dá a ênfase para começar lá de Abraão, que era uma figura, né? Um personagem que os judeus tinham muita consideração.
Se você for observar em outros evangelistas, né? Vamos lá em Lucas, por exemplo, capítulo 3, verso 23. Quando vai falar da genealogia, que Lucas também fala da genealogia de Jesus. Aí ele diz, ó, tinha cerca de 30 anos ao começar, né? Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí começa a falar da genealogia. Nós não vamos ler tudo, né? Tá, genealogia, e vai chegar até onde? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de quem? Adão, filho de Deus. Por que Lucas não parou em Abraão, a genealogia? Porque Lucas já tinha outro público, eram os gentios, né? Então, ó, tinha que ir até Deus lá, Adão, Deus, para que os gentios entendessem essa questão da genealogia também, certo? Dos ancestrais aí de Jesus. Já Mateus, como foco era os judeus, ele não precisou ir até Adão. Só precisava ir até Abraão, que os judeus já entenderam. Opa, Abraão? Então Jesus é da linhagem de Abraão? Já era o suficiente. Então essa é uma outra evidência. Terceira evidência, Mateus faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, né, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas elas. E aí, no decorrer dos estudos, né, do livro de Mateus, é que nós vamos observar aí essas profecias, né? Eu não listei aqui todas elas, porque são mais de 60. Não ia dar tempo da gente observar todas elas hoje, mas nós vamos observar no decorrer do estudo do livro de Mateus. Quarta evidência, né? Mateus normalmente cita o costume judaico sem explicar. Quando ele vai citar algum costume judaico no livro, ele não explica. Então essa é uma outra evidência, porque os judeus já entendiam do costume. Se fosse para os gentios, aí tinha que explicar por que é daquele jeito. Mas como o público-alvo eram os judeus, eles já sabiam dos costumes judaicos. Então ele não precisava mais explicar. Quinta evidência, ele se refere constantemente a Cristo como filho de Davi. Essa é uma outra evidência importante, porque eles também tinham essa consideração, né? Sabiam que o Messias viria da descendência de Davi. E aí ele cita várias vezes, falando de Jesus, ele diz, era o filho de Davi. Nós observamos isso em Mateus 1:1. Jesus, Cristo, filho de Davi. Observamos também em Mateus 9:27, Jesus, filho de Davi, certo? Também em Mateus 12:23, é este porventura o filho de Davi, falando de Jesus. Mateus 15:22, mesma coisa. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus 20:30, eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Você observa a ênfase, né, que Mateus dá a esse quesito, né? Filho de Davi. Mateus 21:9. E as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam, hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Também no versículo 15, mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram. Mais duas referências, só para ficar bem claro, reforçado o quanto que Mateus deu ênfase a isso. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Filho de Davi. E versículo 45, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Porque o próprio Davi chamou Jesus de Senhor, né? O próprio Davi, vivendo bastante tempo antes de Jesus, ele reconhecia que Jesus era o Senhor dele.
Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versículos que tratam desse título, né? Jesus é o filho de Davi. Só no livro de Mateus, né, tem isso. Então, bem interessante. Uma outra evidência aí de que realmente Mateus foi escrito aos judeus. Sexta e última evidência, com essa nós vamos concluir o estudo. Mateus respeita os judeus e usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus, como outros evangelistas usaram. Observam. E vocês sabem que o judeu ele tinha uma grande consideração pelo nome de Deus, eles não chamavam Deus de Deus. Era Pai, era o nome, o Senhor, por aí, certo? Mas não dizia aquele nome mesmo. Como hoje, às vezes a gente diz, é Jeová, vai se referir a Deus como Jeová. Outros acreditam que é Javé, né? Independente disso. Mas os judeus não chamavam Deus pelo nome dele. Chamavam de Pai, de Senhor e por aí vai. O nome, o Eterno e por aí. É como se eles consideravam como se fosse uma falta de respeito. Como, por exemplo, o nome do meu pai é Rosildo, né? Já pensou chegar para o meu pai, ei, Rosildo? Se quando eu fosse pequeno, ele me dava no mínimo um cascudo, né? Respeito, rapaz. Sou seu pai, né? Que é pai. Tem que chamar aí, pai. Ou papai, né? Como alguns chamam. Não é chamar o pai pelo nome dele. Já pensou o Caleb chegar lá e dizer, ei, Zito? Não pode, né? É pai. Né? Benção, Zito. Um cascudo, né? Benção, papai, né? Benção, pai. E por aí vai, certo? Não é para chamar pelo nome dele em si. Por isso que os judeus eles tinham esse respeito muito grande, achavam uma falta de respeito chamar Deus pelo nome dele. Aí você não vê, geralmente, eles chamando de Jeová, né? Porque, ou Javé, como alguns acreditam, né? Uns creem que é Jeová, outros creem que é Javé e por aí vai. Mas não vamos entrar nesse debate, não. Aí, o que acontece é que Mateus, como estava escrevendo aos judeus, ele tem esse cuidado de não falar reino de Deus. Ele falava reino dos céus. Observa, Mateus 3 e 2. Ó. Quando ele está relatando aqui a pregação de João Batista, ele diz que João Batista pregava e dizia o quê? Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Certo? Jesus também, quando estava pregando, Mateus também relata dessa forma. Daí por diante, pastor Jesus vai pregar e dizer, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Reino dos céus. Já Marcos, olha como é que ele fala. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Está relatando aquelas mesmas pregações lá. Estavam pregando o evangelho. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus. Ele já não usa mais reino dos céus, como Mateus usa reino dos céus, por respeito aos judeus que não usavam o nome de Deus. Então ele diz reino dos céus. Já os outros evangelistas, como não estavam escrevendo aos judeus, não tinha problema, né? Reino de Deus. Está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, irmãos, nós vimos hoje, né, um panorama aí do Mateus capítulo 1. Vimos também o significado, né, do nome de Mateus e a humildade de Mateus. Vimos que ele foi coletor de imposto, ou seja, foi apóstolo também, foi uma pessoa humilde. Vimos mais ou menos o tempo que foi escrito o Evangelho de Mateus e vimos aí 6 evidências que realmente o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, para ficar aí bem fixado, porque isso vai facilitar o nosso entendimento no restante do estudo do livro de Mateus. Você saber a linguagem que foi utilizada, você saber o público-alvo para que está sendo escrito um livro, fica mais fácil você compreender aí os contextos. E você sabe que você não pode interpretar a Bíblia de forma isolada, né? Tem que ver todo um contexto, o pano de fundo, o que é que estava acontecendo, saber o contexto daquele capítulo ou daqueles versículos para você poder compreender melhor a Escritura e aí não errar na interpretação, né? Então, o estudo de hoje foi mais assim introdutório para que a gente possa melhorar aí o entendimento nos demais estudos sobre o livro de Mateus. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que nos tem tantos conselhos bons para as nossas vidas. Pedimos a humildade para reconhecermos a soberania do Senhor sobre nós e assim possamos nos dedicar ao Senhor, nos render aos teus pés a cada dia, Senhor, a cada instante, para que o teu nome possa ser glorificado em nós. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor, e também sobre a semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.